Ciao, tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus no Brasil. Não conhece o Finestra? Já se inscreve, a gente fala da Juventus, fala muito da Juventus e fala mais um pouco da Juventus. De vez em quando a gente fala da seleção italiana, enfim, estamos do fã-clube oficial da Juventus, estamos no site oficial da Juventus. Já convido então a todos que não conhecem o Finestra, inscreva-se e já ativa o nosso sino e não perca as notificações para os próximos vídeos do nosso canal. E muito obrigado aos novos inscritos e a todos que comentam aqui no Finestra. Hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto, não me vem aqui à memória nenhuma data diferente, mas eu ia fazer um vídeo hoje. Hoje eu vou tentar falar um pouco mais rápido, que tem muita coisa para falar. Eu prometi fazer um vídeo hoje à noite para falar sobre perspectiva e expectativa na temporada, analisando o mercado e como que deve ser inserido na Juventus essa mentalidade de reconstrução no ano zero. Porém, mas contudo, entretanto, todavia, essa chapelada que a Juventus tomou do poderoso West Ham, essa coisa do Todibo que vai, hoje sim, hoje não, né? Fez com que eu improvisasse e vou falar dessa situação do Todibo, né? E esse vídeo que eu faria hoje sobre perspectiva, que até falei com algumas pessoas aqui no canal, né? Alguns inscritos comentaram, esse vídeo vai ficar para amanhã, beleza? Allora ragazzi, preparados para falar sobre Todibo? Vou falar, já viram aí no título, Todibo Cannavaro, porque uma coisa que me irrita muito, né? Esse aqui é um vídeo um pouco informativo e um pouco de desabafo. A gente tem detalhes dessa tratativa mal sucedida do Giuntoli com o Nice, com o Todibo e o West Ham. Eu vou passar para vocês e no final eu vou fazer uma pequena mudança aqui no canal. Coloquei aí no título de maneira irônica, óbvio, né? O Todibo Cannavaro. Por quê? Lembrando que nós estamos no Brasil. Eu sei que muitas das pessoas que me seguem têm os seus times de fato, que a Juventus é um segundo time, ou é um time que as pessoas simpatizam, e eu tenho consciência disso, mas lembrando que as pessoas que eu sigo na internet são ali da Itália, e é sempre um desabafo feito com o pessoal da Itália, né? É porque não é fácil você torcer para um time estrangeiro estando em outro país. Mas vamos lá, né? Eu vi muito ontem no meu Facebook pessoas, além de criticar a diretoria, dizer o seguinte: onde já se viu perder o Todibo para o West Ham, para o poderoso West Ham, não sei o que. Aí, só que essas mesmas pessoas, quando a negociação estava indo e estava andando, onde já se viu gastar 40 milhões para o Todibo? Pega esse dinheiro e traz a junta lá e pega o que a Atalanta quer e já paga de vez os 60 milhões pelo Cop Miners, ou faça uma negociação para um jogador mais conhecido. Todibo, quem é Todibo? Onde já se viu trazer esse cara? Vai gastar 40 milhões nesse cara? Claro, a Juventus estava negociando, o cara era uma porcaria. Como a Juventus perdeu, né, para o West Ham, nossa, que incompetência, perdemos o Todibo. Onde vai parar esse time, essa diretoria? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: para essas pessoas que pensam assim, se elas estão criando na cabeça dela um conflito no seguinte sentido, o problema não é perder uma negociação, mas o problema é não querer ser zoado pelos rivais. Olha, vocês perderam o Todibo para o West Ham. Vocês precisam se tratar. Se a preocupação de vocês é isso, essa competitividade com brincadeira e zoeira rival, vão se tratar. É um conselho do Finestra Bianconera. Falando sobre o Todibo, né? Todibo, quando teve o jogo contra Juventus e Nuremberg há 15 dias atrás, ele ligou para o Thuram. E o Thuram falou: vem para cá. O ambiente é ótimo, né? Ele tinha acabado de chegar, evidentemente, mas deu aquela moral pro jogador do Nice. Eles jogavam juntos, né? Vem para cá. E o Todibo, de fato, ele declarou a todo mundo aí nas últimas 3 semanas que ele só queria a Juventus. O West Ham, atenção, o West Ham não veio ontem comprar o Todibo. O West Ham teve, nesse meio tempo, ele teve interesse sim, e teve uma proposta, uma sondagem, primeiro uma sondagem, depois uma proposta, pelo Todibo. O Todibo falou: não, eu não quero ser negociado com o West Ham, eu só quero a Juventus. Ok? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Muito bem. O
que aconteceu de fato, sem a gente ficar muito preso nisso? O Todibo, pelo que a gente sabe, vocês viram que no vídeo de ontem, o último vídeo, no finalzinho, eu falei assim, eu não falo mais de Todibo. E aí, de maneira irônica, eu falei, se estão dizendo que ele vai chegar no fim da semana, no início da semana que vem, então tá bom. É só ver o vídeo de ontem. Finalzinho, eu falei claramente, eu não falo mais sobre Todibo. E depois estourou a bomba que ele foi para o West Ham. Muito bem. Me parece que o Todibo ficou cansado de esperar essa negociação. Né? Por quê? Estava tudo certo ele e a Juventus, estava tudo certo entre a Juventus e o Nice. O que estava pegando era que, em possível venda, o Nice queria 10% de direito na transação e a Juve, o Giuntoli, 5%. Tá. Esse pequeno impasse fez com que o Todibo perdesse a paciência, né, chegando no fim do mercado, porque ele queria uma decisão rápida. Primeiro, se ele não teve essa paciência do negócio que está quase fechado, não é então que ele queria tanto assim a Juventus, concorda? Segundo, pelo que me resulta, ou pelo que eu fiquei sabendo, a proposta salarial dele é praticamente o dobro do que ele ganha na Juventus. E terceiro, meus queridos amigos, eu até marquei aqui, como eu sempre falo, pesa a vontade final do jogador. Tá. E agora, o que a gente vai fazer? A Juventus está sem zagueiro. Eu particularmente, manteria o Rugani. O Rugani está no mercado, pode ir para o Ajax. Mas, se for o caso, reintegra o Rugani. Lembrando que o Diallo não foi negociado. Ele está no mercado, não faz parte dos planos. Se for uma coisa emergencial de última hora, se o Giuntoli não tiver um plano B, a gente não sabe, nada impede de trazer o Rugani ou o Diallo de volta e fica completo os zagueiros para o início da temporada para não ficar totalmente banguela o time, ok? Sem pânico. Tá. Então, por exemplo, as pessoas têm que entender que o mercado que o Giuntoli está fazendo, né, ele é baseado, o dinheiro vem das saídas. Sem as saídas não dá para trazer. Não é que o Elkan deu um dinheiro a mais e não é que está usando o dinheiro da premiação de participação ainda. Isso é para metade da janela de janeiro, que a Juventus não faz muito janela de janeiro, mas esse ano vai ser diferente. Então, nesse momento, quando você vai fazer o mercado, primeiro, como é que funciona o mercado? Primeiro, temos essas posições que a gente precisa, mas antes de começar a comprar, precisamos vender. Depois que a gente vender, o dinheiro, o montante, a gente vai vendo as posições necessárias e traz. E aí eu entro numa questão que eu vi muito ontem na internet, lá, não conheço o cara, um amigo meu postou no Facebook, e eu concordo com o meu amigo, e um cara já foi lá criticar. O que me irrita é pegar o dinheiro do The House que saiu para comprar o Todibo e não conseguir comprar. Primeiro, o The House saiu por 2 motivos. Primeiro, sim, por causa de mercado, para fazer caixa, para fazer dinheiro. Segundo, problemas indisciplinares. Alguém aqui se perguntou por que o Fagioli não jogou no primeiro ano do Pirlo? O Pirlo colocou o Frabotta para jogar, por exemplo, e o Fagioli, que era promissor, o Pirlo colocou de lado. O Pirlo não entende de bola? Porque o Fagioli tinha problemas de indisciplina naquele momento. Por isso foi afastado. E parece que não aprendeu muito, né? Se envolveu com a aposta, enfim. Então, meus queridos, The Hausen, primeiro, sim, é verdade, para fazer caixa, para sair. Segundo, tinha problemas indisciplinares. E na Juventus não rola isso, de você não ser disciplinado. Outra coisa, não é que o dinheiro do The House era para trazer o Todibo. Em teoria, sim, mas na prática, não. Porque, de repente, se a prioridade é um Koopmeiners, estou usando como exemplo, Koopmeiners, enfim, o dinheiro tem que ser juntado para encontrar uma prioridade. O Todibo é uma das prioridades, mas acima tem outras. E a gente não sabe se ele tem lá uma outra coisa na cabeça, porque precisa-se, por exemplo, de um atacante.
Então não peguem por isso, porque saiu um zagueiro, o dinheiro é para trazer outro zagueiro. Não necessariamente. A não ser que alguém me mostre um vídeo, não é frase escrita entre aspas, eu quero ver o vídeo do Giuntoli, como eu estou falando aqui com vocês, o Giuntoli falando, olha, eu peguei esse dinheiro do The House e nós vamos comprar o tudo de bolsa. Se alguém mostrar esse vídeo, aí eu fico quieto, aí eu fecho a boca, tá? Se não tiver esse vídeo, me provem o contrário. Então o mercado é feito de saídas. E como eu disse, o Nice queria 10% nessa futura venda, o Giuntoli queria 5%. O Todibo ficou nervoso, e o que fez o Todibo? O West Ham estava fora. Ligou para o seu agente, o seu procurador, e falou, olha, liga para o West Ham, não vou mais fechar com a Juventus. E o West Ham, opa, vamos lá, vamos então voltar, retomar as negociações, e fechou. Então, veja como o jogador né? Não teve paciência, pediu para o agente ligar para o West Ham, e o West Ham, então, fechou o negócio. Aí eu vou entrar num negócio. No penúltimo vídeo, o que eu falei para vocês, quando eu falei assim, olha, a Sky tá falando que tá travando a negociação com a Juventus, porque o Nice só aceita vender em definitivo, ele não quer e a Juventus quer empréstimo. Eu falei, mentira, fiz até esse gesto, mentira, eu estou desmentindo, isso é mentira da Sky Sport, é mentira que o Nice não aceita empréstimo e só vender. Tá aí, vão ver, procurem aí como foi a negociação do Nice com o West Ham. Empréstimo. Desmascarei a Sky. Mas tudo bem. Fica até o final que eu vou surpreender. E aí, meus queridos? É claro, é óbvio que eu vou fazer uma crítica ao Giuntoli, porque eu sou torcedor da Juventus de Turim. Eu não sou torcedor de jogador. Eu sou um deuperista. Tá lá um dos maiores jogadores da história da Juventus, meu ídolo. Sou um fã do velho Agnelli. E aí, tantos outros, Platini, Zidane, Baggio, que ficou pouco tempo, mas marcou, Vialli. Mas eu não sou muito grato a Marcelo Lippi, Antônio Conte, ao Alegre, mas a Juventus vem em primeiro lugar. Acima da Juventus, só Deus e a família. Ponto. Ponto. E é claro que eu critico o Giuntoli. O Giuntoli errou. Por que não aceitar os 10% na futura venda? E fecha o negócio. Só que aí eu comparo o seguinte, o Giuntoli errou, mas o Todibo também errou. Para quem dizia que queria jogar tanto na Juventus, não esperar 2, 3 dias e pedir pro agente ligar pro West Ham. Então, no erra, não tem o ganha-ganha, no erra, quem errou mais? O Todibo. Se tá tudo acordado entre as 3 partes, clube, Juventus e ele, espera mais 3, 4 dias, você sabe que vai para lá, é por detalhes. Tá? Mas é claro que o Giuntoli tem um erro dele. Aceita os 10% da futura venda e pronto, fecha o negócio. Estou criticando sim o Giuntoli. Mas eu critico muito mais o senhor Todibo Cannavaro. Por quê? Porque, pelo que eu vejo nos comentários, parece que a Juventus perdeu um zagueiro, né? Porque quando a Juventus contrata um jogador, por exemplo, o De Ligt, e tinha uma expectativa grande, aliás, está com um problema sério, acho que vai ficar preso 3 anos, né? Não vi por cima. E o cara foi um flop. E o que eu vejo nos comentários da internet na Itália olha, jogador bidone. Quando eu estava negociando, tá? 40 milhões nesse bidone. O que é bidone? É um flop. Por exemplo, eles consideram o Gabigol bidone, porque só fez um gol na Inter, jogando pela Inter. O Felipe Melo foi considerado um jogador bidone, um flop. E o Todibo estava sendo considerado um jogador bidone, um flop. Mas claro, só foi a Juventus perder para o West Ham que o cara virou o Cannavaro. Não diz a civil perder um puta zagueiro como o Todibo, onde 90% dos torcedores da Juventus nunca tinham ouvido falar nesse cara. Se fosse muito bom mesmo, se fosse o zagueiro fodão, tava onde? No Real Madrid. Então vamos com calma, tá? Vamos com calma, né? Então fica assim a minha crítica
ao Giuntoli porque poderia ter fechado. Mas calma, também não é, sabe, perdeu o Messi, perdeu o Maradona, né? E a verdade é que o West Ham estava fora da parada até o seu Todibo telefonar. Como é que você sabe disso, Mar? Eu sei. E aí eu vou entrar num outro parênteses aqui. Muita gente vai ficar chateada com o que eu vou falar ou decepcionada. Hoje, dia 9 de agosto, a partir de hoje, a não ser que haja um clamor pelo povo, eu não vou mais falar de mercado. Desculpem. Por quê? Quem conhece o canal mais antigo vê que eu só faço vídeos após os jogos ou quando acontece algo de diferente, por exemplo, quando o Agnelli deixou a presidência com o Nedved. Então, geralmente são 2, 3 vídeos por semana e só. Não é o perfil do canal falar de mercado. Por quê? Porque eu nunca gostei de falar de mercado. Entendeu? E eu não vou mais falar de mercado. Eu tenho, sim, informantes, tem pessoas próximas da Juventus, mas eu não preciso expor isso aqui. Eu vou guardar para mim. Eu torço para a Juventus sem querer ser egoísta. Eu vou dormir na minha cama à noite sabendo de uma negociação que está para fechar ou não, mas eu não preciso soltar isso para vocês. Porque eu não ganho nada com isso. Eu vou passar por mentiroso. Eu posso queimar o canal. Porque, querendo ou não, quando você fala a negociação está quase fechada, você cria no inconsciente da pessoa o quê? Uma expectativa. E as pessoas não entendem que o mercado ele é dinâmico assim mesmo. Eu destrinchei aqui todo o processo do Todibo hoje. Eu duvido que vocês sabiam disso, que o West Ham já estava na parada, que desistiu e que ele ligou pro agente por causa desses 5% aí, por causa desses detalhes que não saiu. Duvido que vocês sabiam disso. Eu não falei qual é o novo sponsor, o novo patrocinador da Juventus ontem, justamente para não criar expectativa. Mas eu dei indícios. Depois eu falo. Então, a partir de hoje, é assim, chegou o Higuaín foi apresentado, aí no dia seguinte eu falo a minha opinião sobre a contratação. Vai ser assim que vai funcionar o mercado no Finestra. Eu não falo mais. E já engancho. Cop Miners está 99% acertado com a Juventus. E se 1% falhar? Eu não vou levar essa culpa. E aí, mas para não deixar vocês na mão, tem uma listinha aqui imaginária. Vocês querem saber de mercado? Ó, sigam o Monblano. Sigam Around the Juve. Sigam Romeo Agreste. Sigam Spazio Juve. Sigam esses caras. Fabrício Romano, que é bom. O Romano é bom. Sigam Marcelo Chirico. Quem mais? Sigam esses caras. Eu não vou falar mais de mercado. Eu não preciso disso. Tá? Sigam esses caras. Que eu não vou passar por mentiroso ou por sei lá o quê. É uma decisão minha, não vai ter mais volta. Me desculpem, não quero decepcionar ninguém, mas sigam pelo que vocês veem na internet. Aqui vocês vão ter a opinião pós-jogo, um torcedor fanático, que vai falar de contratações já sacramentadas, mas que não vai falar mais de mercado. Me desculpem, tá? É uma decisão minha, porque eu não sou obrigado a conviver com bobagens, tá certo? É isso que eu queria falar para vocês. Com Todibo ou sem Todibo, se o Giuntoli tem um plano B ou não, eu acredito que tenha. Tem que parar de a gente ficar vítima de jogador. Tá na hora da Juventus voltar a ser Juventus. Tá na hora da Juventus voltar a ser Juventus. E não ficar na mão de jogador, né? Isso é geral, não acontece só na Juventus, tá? Empresário, jogador, estão pensando o quê? Lembra que eu falei do Felipe Anderson? Ninguém fala isso. Ele preferiu... Ele ia voltar para o Brasil. A única possibilidade que tinha, quando a Juventus ofereceu 3 anos de contrato, mas porque era custo zero. Quando a agente dele, irmã dele, foi pedir uma comissão um pouquinho exagerada, a Juventus falou: Via, eu não acredito nunca em jogador. Eu vou estar sempre do lado da diretoria, que comete erros, todas elas. Mas jogador é PUTA véia. Todo mundo sabe disso. Por isso,
que eu valorizo jogadores como o Bremer, que em momento nenhum quis saber da Premier. Amanhã ou depois ele pode ir embora? Pode, mas nesse momento ele renovou. E dizem que o Koppel Meiners não quis saber do Liverpool, não sei. Não tem essa informação. Que bem seja assim, se ele quiser vir para a Juventus, o Koppel Meiners será muito bem-vindo. Então, não percam o tempo de vocês, não perguntem aqui para mim, o Koppel Meiners fechou, você está sabendo, eu não falo mais de mercado, me desculpa se eu estou desapontando alguns de vocês, mas eu preciso preservar o quê? Preservar pelo menos a boa imagem do canal nesse sentido. Jamais, o canal foi criado justamente para combater falsas notícias. E se eu tenho um certo privilégio de ter contato com alguém ali, privilégio esse que eu consegui em 2019, quando foi daí que eu montei o canal, mas para quê? Para depois as pessoas acharem que eu sou mentiroso? Like no Finestra, a gente se vê amanhã, é um vídeo muito importante, nossa, 20 minutos, desculpem. Mas quem é juventino vai ver até o fim. E amanhã a gente vai falar sobre o vídeo que eu ia fazer hoje, que é sobre perspectiva da temporada, o que eu espero e o final, as dinâmicas de mercado, mas quando eu falo dinâmica de mercado não é negociação, é outra coisa. Sempre Forza Juve, fino alla fine, com ou sem Todibo. Eu preferi o Cannavaro com 50 anos.